Agora são 8h25 e a gente vai falar neste momento sobre levante ético. O nosso convidado aqui no estúdio é o Chico Whittaker, ele que é arquiteto, integrante da Comissão Brasileira Justiça e Paz e cofundador do Fórum Social Mundial, apoia causas ambientais e movimentos contra o uso da energia nuclear. A gente vai falar com ele neste momento. Tudo bem, Chico? Aqui em nossos estúdios, né? Para rádio, para TVT, para todo mundo aí. Muito obrigado, tudo bem, tudo em ordem. Vamos lá em frente. Então vamos lá, a gente está... inclusive foi sugestão, acho bem interessante citar, porque foi sugestão do Caio Magri, do presidente do Instituto Ethos, que você viesse aqui ao estúdio, porque ele acompanhou os seus vídeos sobre o levante ético. E eu vi esses vídeos também, li também, que você escreveu na Carta Capital, e eu queria que você falasse, nesse momento, né, a importância desse levante ético. É o tal negócio, né? Nós temos uma situação brasileira que é a cada minuto ou a cada período do dia, uma má surpresa. E a sensação que dá para muita gente é da chamada paralisia, impotência. A pessoa se sente, como é que eu vou reagir a isso tudo? E a gente fica um pouco esperando que, digamos, seja os movimentos, seja os partidos, seja as instituições democráticas reajam. Alguma coisa já está acontecendo. Recentemente, por exemplo, a Procuradora dos Direitos do Cidadão, lá de Brasília, a Procuradora Federal, abriu uma ação civil pública contra a Damares, porque ela nomeou para a Comissão de Anistia gente que é contra a anistia, gente que acha que não devem ser anistiados aqueles que foram perseguidos pela ditadura. Então, essa ação civil pública. Agora, por exemplo, hoje de manhã mesmo, vai haver uma reunião muito interessante, que eu não sei como é que vai dar, não tenho a mínima ideia, vai estar reunindo todos os ex-ministros do meio ambiente que o Brasil já teve. Na USP, alguma coisa vai acontecer, eles vão ter uma reunião inicial fechada entre eles e depois vão dar uma coletiva para a imprensa, às 11 horas da manhã, inclusive até a Globo News vai cobrir. Então, na verdade, essas coisas estão acontecendo e outros desse tipo, além das próprias coisas que estão nascendo na sociedade, diferentes tipos de resistência, né, a esses atos. Agora, o levante ético, no fundo, a ideia é que, no fundo, nós estamos num momento de nos levantarmos, todos. Agora, como nós, cidadãos comuns, que não estamos com nenhum mandato, com nenhuma instituição, não representamos especificamente nenhum tipo de poder, como é que a gente pode agir? Como é que a gente pode se levantar e fazer o quê? Gritar? Ir para a rua quando chamarem para alguma manifestação? Tudo bem, tudo isso pode. Mas nós temos uma arma que a maioria das pessoas não conhece. Um instrumento. É um instrumento, não é uma arma. É isso, instrumento, é um instrumento. Por favor, isso, arma não. Arma não, isso. Arma não. Então, nós temos um instrumento espetacular que já foi usado no mundo em muitas situações muito trágicas, que é o nosso direito de nos recusarmos a fazer alguma coisa que nos é, digamos, imposto por lei mesmo, mas por ordens superiores, e com as quais a gente não está de acordo por uma questão de convicção de ética, ou seja, está contra os nossos princípios fazer aquilo. A chamada objeção de consciência. Objeção de consciência. É um direito que temos. Inclusive no Brasil, até já começou a ser, existe na Constituição um direito geral, até começou a ser já regulamentado. Sim. Por exemplo, na própria Constituição, regulamentaram a possibilidade dos jovens não se alistarem no serviço militar e fazerem um serviço alternativo, porque estão contra, digamos, a guerra, o uso de armas. E na história, isso você história, coloca no vídeo até, né? A questão do Cassius Clay, exatamente, enfim, de um médico norte-americano. Isso começou mesmo, mais nitidamente, na Primeira Guerra Mundial. E teve, inclusive, reações dos países diferentes. Por exemplo, na Inglaterra foi plenamente aceito. Então, os objetores de consciência que não queriam ir para a guerra, eles ficavam lá fazendo outros tipos de serviço na Inglaterra, etc. E pronto, tinham esse direito. Na França foi mais duro, não era aceito. Inclusive tem situações, até hoje as famílias dos objetores de consciência que foram fuzilados em campo de batalha tentam fazer a recuperação da memória deles. E tem mais de 1000
que foram fuzilados nos campos de batalha porque desobedeciam ordens. Tem até um filme muito famoso. Até o Último Homem. Não, esse é mais recente, dos Estados Tá. Unidos, o primeiro, dizem eles no filme, não foi o primeiro, mas o primeiro objetor de consciência americano na guerra de outro tipo. E tem um filme, acho que é do Stanley Kubrick, que chama Uma Glória Feita de Sangue, é isso aí. Tá. Em que o cara diz, um dos personagens diz, olha, se vocês não enfrentarem as balas dos alemães, vão enfrentar as nossas. Ou seja, vão ser fuzilados, se não forem. E a recusa, inclusive, era somente porque era contra usar arma, que é o caso do Até o Último Homem, ele não queria usar uma arma. Ele foi posto no campo de batalha como médico. Aceitaram que ele fosse como médico, mas não como fuzileiro, digamos. O problema, às vezes, eram ordens absurdas, totalmente loucas, que iriam fazer um morticínio geral, e que eles diziam, não, mas isso não dá. Quer dizer, eu estou vendo aqui, eu estou estrategicamente, essa ordem é absurda. Ele recusou, fuzilou. Quer dizer, então, essa situação é muito dura. Inclusive, agora, se fizermos objeção de consciência, que tem muito a ver com desobediência civil, não é? Se fizermos objeção de consciência e se somos funcionários de uma empresa, do Estado, do que seja, vamos ser punidos. Vamos perder emprego. E por isso, inclusive, é uma coisa que não se pode fazer. É uma atitude absolutamente individual, depende da convicção pessoal, depende da coragem pessoal, mas ela deve ser feita tendo alguma cobertura coletiva. Quer dizer, se nós tivermos ajuda. Pode perder o emprego, por exemplo, né? Por exemplo, você falou do Caio Magre, do Instituto Etos, por exemplo, né? Isso é o tipo da coisa que para as empresas seria importante que um certo número de empresas se dispusessem a cobrir a necessidade de emprego daqueles que objetarem por consciência de fazer alguma coisa e forem punidos com a perda do seu emprego. Mas tem outros tipos de punições que tem. E tem, inclusive, a própria psicológica. Quer dizer, a pessoa enfrenta isso. Existe já, diante do cataclisma que se abateu sobre o Brasil, existe em várias universidades, especialmente na PUC, gente que trabalha a área de psicologia, psicanálise, etc., dando cobertura para as pessoas que estão sofrendo as consequências disso tudo e que estão tendo cada vez mais angustiadas. Então, existe essa cobertura. Mas tem a cobertura jurídica também. Quer dizer, há advogados, existem redes de advogados que, digamos, defendem os direitos daqueles que estão enfrentando o absurdo. Enfrentando aquilo que vai totalmente contra, principalmente porque quando é que me veio a ideia, digamos, de relembrar isso num texto sobre e propor essa. Eu acho a ideia muito boa, levante ético. Se levantássemos no Brasil eticamente contra os absurdos que estão sendo cometidos, quer dizer, esse tipo de coisa. Quando é que me veio? Quando eu vi o nosso presidente atual, não é, nos Estados Unidos, perante lá uma plateia, digamos, mundial, porque, né, dizer, olha, no Brasil atualmente nós não vamos poder fazer nada. Primeiro nós temos que destruir tudo e depois começar a construir. Ele falou isso. E eu, quando eu ouvi esse troço, falei, meu Deus, como é que não vamos nos opor a esse trabalho de arrebentar tudo que foi, inclusive, construído ao longo, não dos últimos 30 anos depois da ditadura, desde muito tempo atrás. Quer dizer, todas as leis que foram civilizando o país foram conquistas de movimentos sociais, conquistas de agrupamentos humanos que lutaram, inclusive deram sua vida, às vezes, por certas coisas que foram vitórias. Eu não sei se você lembra, logo no começo desse novo governo, o general Mourão, que é atualmente visto como um cara mais sensato, porque ser mais sensato atualmente é muito fácil, não é? Então, ele disse... De repente, ele assume o governo porque o Bolsonaro viajou e o primeiro ato que ele faz foi terminar com a lei de acesso à informação, que foi uma bruta de uma vitória da sociedade brasileira, o acesso à informação que todo cidadão tem o direito de saber e pergunta para o governo tem 30 dias para responder, perguntas precisas, se for o Ministério Público ele tem 10 dias para responder, ou seja, essa é uma lei fundamental. O que ele faz? Primeira lei, de uma canetada, ele diz, bem,
tais e tais e tais e tais assuntos não estão sujeitos a essa lei. Que é isso, gente? Ou seja, é destruir uma história de construção de civilização, de país civilizado. Que nós estamos no Brasil longe ainda de estarmos em outras situações, mas é uma coisa. Então, diante disso, o apoio jurídico, o apoio psicológico, o apoio material, por exemplo, eu me lembro de situações, eu já sou jovenzinho, ainda sou muito jovenzinho. Está com quantos anos? Pode falar, não. 87. 87, que maravilha. Eu já vivi vivi em 1900, tenho que lembrar quando foi, Século 84, 85, por aí, Sim. a grande crise do desemprego que houve em São Paulo. Foi a primeira grande crise de desemprego. Eu estava, inclusive, trabalhando na Arquidiocese de São Paulo, junto com o Dom Paulo Evaristo e tal. E nós criamos uma associação chamada de Solidariedade no Desemprego. Não era ao desempregado, era no desemprego. E que tentava juntar gente empregada com gente desempregada para atender às necessidades. Até Dom Luciano, que era um bispo famoso, ótimo, sujeito excepcional aí, criou uma ideia também nessa linha, 9 por 1. Quer dizer, a cada 9 famílias pegavam um desempregado. E o que faziam? Davam cobertura financeira para a pessoa sobreviver. Então, esse esquema de solidariedade social, tudo isso pode ser montado se fizermos um levante ético. E pode ser nacional. Já estou pensando nessa rede Teria que ser nacional. Teria que ser nacional. Em diversos estados, a gente está tendo ouvintes em diversos estados do Brasil que está te ouvindo. E seria muito importante também que o pessoal se inscrevesse no seu YouTube, não é isso? Pode ser. Para o Chico Whittaker e para poder estreitar também todas essas sugestões, ideias que você está tendo, né? Exatamente. Para tentar concretizar mesmo na prática. Glauco Faria. Chico, a Marilu falou aqui do Levante Nacional, mas eu vou um pouquinho além, porque eu trabalhei 15 anos na revista Fórum, que é uma publicação inspirada no Fórum Social Mundial. Então tem uma relação até de afeto com a ideia do Fórum Social Mundial. E a época em que ele se iniciou ali, iniciativa sua, do Oded Grajew e de outras pessoas também, o contexto era muito adverso. Né? O historiador Francis Fukuyama, inclusive, tinha pregado o fim da história, como se o neoliberalismo tivesse triunfado ali naquele momento, e os governos todos aqui da América Latina e também em outros lugares tinham essa característica de retrocesso. Hoje a gente sabe que a gente tem o Bolsonaro no Brasil, mas não só no Brasil, a gente sabe que a extrema-direita e os retrocessos partes do mundo. Está na hora de resgatar esse espírito internacional de novo, de articulação de movimentos, de entidades? Está extremamente na hora. O Fórum, viveu uma evolução muito grande e atualmente ele está, inclusive, procurando caminhos. Enquanto processo, ele está se realizando objetivamente na prática, não mais como grandes fóruns sociais mundiais, mas como fóruns sociais temáticos. Eu, inclusive, pessoalmente, estou indo, no fim do mês de maio, para o segundo Fórum Social Temático Antinuclear, Fórum Social Mundial em Madrid, que já é o segundo. O primeiro foi feito há 2 anos atrás em Paris. Esse agora está havendo nesses dias, agora nessa semana, um outro Fórum Social Temático, eu não me lembro bem qual é, mas tem vários se multiplicando pelo mundo afora, que é trabalhar o que era a perspectiva fundamental do Fórum Social Mundial, horizontalidade, abertura, espaço para refletir sobre a nossa ação. Não confundir com uma organização que faz suas ações. Nisso houve muito mal-entendido na história do Fórum. Sempre foi um embate ali, né? Sempre um embate em torno disso. O Fórum deve ser um ator político ou deve ser um espaço? E uma parte dos organizadores tinham essa visão de que tinha que ser um espaço, porque você não pode agir sem refletir. Então, onde é que se reflete? Numa outra coisa que não está pensando na ação imediata. Está pensando na ação, mas na base daquilo tudo. E que esse tipo de reflexão tem que ser feita de forma aberta. Não pode ser, vinculada a uma só tendência, uma só posição. E esse é o grande princípio do Fórum. Quer dizer, nós temos que abrir para todas as perspectivas aqueles que estão preocupados em que é possível, aliás, agora cada vez mais urgente, cada vez mais necessário, um outro mundo.
outro chamado Outro Mundo Possível. Então está acontecendo isso. É possível, por exemplo, que se faça neste mês de setembro, outubro, várias pessoas estão pensando nisso, no Brasil, um temático sobre a democracia, no Brasil e no mundo. Então, esse tipo de coisa está pipocando. Então, esse é o grande caminho. Agora, nessa busca de saídas, por exemplo, voltando ao nosso tema, a ideia de um levante ético pode ser extremamente positiva. Não se pode fazer isso somente por iniciativa pessoal. Tem que ter. Outro dia, por exemplo, eu li uma notícia, uma noticiazinha que sai e desaparece, não é? De uma guarda municipal que se recusou a tomar os pertences de uma vendedora ambulante. Quer dizer, é a atitude dela, pessoal. Sim. O que ela levou como consequência disso? Se ela foi punida, indisciplina, não sei, é possível, entendeu? Mas ela teve a coragem de dizer, não, gente, isso é um absurdo. Já está sem emprego, né? Tirar dessa mulher, visivelmente sem emprego, que está visivelmente tentando sobreviver honestamente. Quer dizer, não está indo para outro caminho. Então, honestamente, não tem emprego, não tem, e eu vou vender coisinhas. E começou a vender coisinhas. Eu tirar disso dela e impedir que ela continue trabalhando, isso é um absurdo. Contra as minhas convicções éticas. Por isso que é o levante ético. Quer dizer, a ética é o que é? É o convívio. São as regras de convívio para a gente poder ser civilizado. Quer dizer, a ética, ela faz... tem ética de tudo, não é? Tem a ética, inclusive, dos bandidos, tem a ética dos criminosos, eles têm as deles. Mas a ética de uma sociedade civilizada é a ética do convívio, da tolerância, do diálogo, da busca conjunta de saídas, né? Então, em torno dessa perspectiva, que a gente pode se unir agora no Brasil. E esse levante ético, você acredita que possa unir, né, pessoas de ideologias diferentes, agrega? Exatamente, é aí que está o negócio. Nós temos que encontrar uma maneira, e talvez se tenha hoje em dia, com o negócio da internet, a possibilidade de ter, por exemplo, um site que dê notícia do que pessoas que estão tomando essas iniciativas e que agregue em torno desse site todos esses apoios jurídico, psicológico, comunitário, para as pessoas que estão sofrendo isso. Porque para uma pessoa assumir o ato, ela tem que pensar bem, porque ela tem que ver as consequências. Mas ao pensar bem, ela tem que também se relacionar. E se tiver um site, digamos, que dê para ela pista com quem me relacionar, ela vai ter mais coragem. E a hora que ela fizer, isso pode explodir em novas ações. E aí nós, chamados sem poder, né, é a revolta dos sem poder, dos que não têm. E pessoas, eu na minha idade, quem sou eu? Né? Na minha idade, quer dizer, o que eu posso fazer como pessoa? Vou para uma manifestação, inclusive, tomar cuidado para não quebrar uma perna, né? Quer dizer, mesmo andando. A violência policial também. Mesmo andando, a gente pode quebrar uma perna na minha idade, né? Andando simplesmente. Imaginou se tiver repressão. Então, é muito limitada, muito limitada. Tem a voz, o poder da voz, então, lugares para falar. Então, vocês abrindo esses espaços, é espetacular isso, porque realmente dá poder para quem não tem poder. É verdade. E falando disso, vamos dar mais poder aqui para essa ação que você está propondo e colocando no ar aqui o seu YouTube, Chico Whittaker, para as pessoas também que se quiserem também se inscrever. É importante porque fortalece essa sua ideia, fortalece esse seu trabalho, né, que visa justamente não só agora no Brasil, como disse o Glauco, no mundo, né? No mundo, porque você tem essa raiz aí do Fórum Social Mundial, como bem disse o Glauco Faria. Então a gente vai, já está colocando, os meninos da TVT são super rápidos, já estou vendo aqui o YouTube, né, para quem está acompanhando no carro ou só no dial aqui, né? Já tem aqui as imagens. É Chico Whittaker. Eu vou soletrar o sobrenome porque, né, é um pouquinho complicadinho, mas é Whittaker, tá? Chico Whittaker. É muito importante se inscrever aqui no YouTube do Chico. Tá ótimo. Eu, nessa altura dos acontecimentos, eu falei desse assunto levante ético em duas ou três vídeos. Estou agora muito concentrado na necessidade de pensar o nuclear, que nós temos uma ameaça inacreditável
que a O que eu maioria ia dos te brasileiros não propor, sabe. não, pode falar de Angra 3. Ameaça de retomar a construção de Angra 3 com um Sim. projeto dos anos 70. Se imaginaram, um absurdo total. Quer dizer, isso nem é ética, é bom senso, puro bom senso. Quer dizer, como é que você vai construir uma usina e nesse ano, agora, com um projeto de 70, de lá para cá, depois de elaborar esse projeto, houve 3 grandes acidentes completamente imprevisíveis que mostraram que eles eram possíveis, antes eram considerados impossíveis, em que derrete o reator, depois vários outros mecanismos. Né? Primeiro foi primarizado, derreteu 40% do reator, não chegou a explodir. Chernobyl em 86 explodiu, um desastre, uma nuvem radioativa cobrindo a Europa inteira, e não se fala disso, isso é meio escondidão, né? E agora Fukushima, recentemente, com outro absurdo total, que é os Jogos Olímpicos no Japão em 2020, em que os caras, o governo, para dizer que não tem nada, acabou Fukushima, não acabou nada, eles estão querendo fazer provas dos Jogos Olímpicos em Fukushima, nem no Japão, em Tóquio, em Fukushima. Quer dizer, é um assinte ao bom senso tudo isso. Então, nesse caso, eu estou no meu YouTube falando muito para acordar as pessoas para uma coisa que a gente não tem ideia, a maioria das pessoas não tem ideia, o que as usinas brincam com um negócio perigosíssimo chamado radioatividade. Ninguém sabe muito bem o que é isso. Eu fiz uma viagem agora recente, o movimento antinuclear argentino, tive a oportunidade de ver uma situação lá de minério jogado fora, que estava com nível de radioatividade altíssimo, e os moradores ali nem sabiam disso, em volta daquilo. Quer dizer, são absurdos que são feitos. Em todo caso, por isso eu estou no meu YouTube atualmente falando muito de nuclear. Mas vou entremeando. Por exemplo, depois deste programa de vocês aqui, evidentemente que o próximo vai ser sobre levante ético de novo. Já fiz 2, agora um terceiro, e vamos continuar, porque eu acho que se a gente realmente reunir gente no Brasil inteiro, que em cada estado, em cada lugar, faça uma espécie de núcleozinho de apoio, núcleo de apoio aos objetores de consciência, e diga, você que está numa situação como aquela Guarda Civil, etc., saiba que tem gente para te apoiar se você tiver coragem de se negar. Esse negócio de negar a fazer, essa ideia na minha cabeça veio há muito tempo, quando eu era vereador aqui em São Paulo, e que eu primeiro fui relator e segundo fui presidente de uma comissão parlamentar de inquérito sobre corrupção. E eu dizia, poxa vida, mas você tem processos que os funcionários sabem que tem falcatrua ali atrás, sabem todos eles. E como eles têm a obrigação de tocar para frente o processo, eles assinam, o processo continua. Se um cara desse dissesse, gente, eu sei que esse troço aqui está errado, eu não vou dar continuidade a esse processo. Putz, é um poder impressionante que ele pode usar. Só que se ele usar, ele vai ter consequências. Então isso tudo tem que ser solidariedade. Tem que ser solidariedade, que é um valor ético fundamental. É um dos grandes valores éticos, é o diálogo, a tolerância e a solidariedade. Porque nós temos que ter cuidado conosco todos juntos. Quer dizer, como é aquele negócio que a gente fala? Não deixemos de nos dar as mãos. Sem isso, nós não saímos desse desastre. O desastre implica em nos reunirmos, nos unirmos, nos organizarmos e agirmos. Inclusive o meu YouTube tem como título Procurando Entender para Agir. Perfeito. Quer dizer, não é só entender. Ficar entendendo, você pode ficar estudando na universidade, fazendo análises, fazendo mil coisas. Em ação, né? Mas tem que pensar, o próprio fórum. O fórum a gente se reflete lá dentro, reflete tendo em vista o que eu faço para mudar a situação. Eu, a minha organização, o meu movimento, nós todos juntos. Temos que refletir, temos que pensar, temos que ter bom senso e temos que dialogar, inclusive com gente que pensa de forma diferente, mas na mesma perspectiva de mudar o mundo. Sim. E temos que agir. E é engraçado que eu, quando estava montando esse site, esse canal, nós botamos lá, a minha filha, tem uma filha que está me ajudando muito nisso, botamos lá, site em construção.
E eu perguntei para ela, escuta aqui, não está meio na hora já de a gente tirar essa frase canal em construção? Ela falou, não, porque procurando entender é sempre em construção. Nós nunca entendemos tudo e temos que continuar procurando agir. Então é esse que é o negócio. Eu agradeço para você essa oportunidade. Vou falar alguma coisa no próximo vídeo, porque eu tenho a esperança, uma grande esperança, de que a gente consiga. Está acontecendo já de mil maneiras a reação, está acontecendo. Sim. Mas a gente incorporar isso numa ideia de um levante. Um levante, temos que nos levantar e se a gente tiver uma perspectiva ética, que não é partidária, que não é isso, não é aquilo, ética, nós vamos poder juntar muita gente. Perfeito. Esse é o nosso esperança. E com essa esperança de união, né, desse levante ético, a gente encerra aqui a entrevista com Chico Whittaker, que é arquiteto, integrante da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e também cofundador do Fórum Social Mundial. Bom, a gente agradece, Chico, e até a próxima, que nós vamos convidá-lo novamente, obviamente. Muito bom, muito obrigado, estou à sua disposição e vamos em frente. Vamos, levante ético. Um beijo. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.